Meus irmãos, para aqueles que eu ainda não cumprimentei, um bom dia. Eu espero que você tenha aproveitado esses dias aqui, como a Michelle falou, e que o Senhor tenha abençoado você, como abençoou a minha vida, poder conhecê-los e ter esse tempo juntos aqui. Bom, nós vamos ter a nossa última reflexão, a nossa última meditação aqui, e eu vou orar e peço a você que me acompanhe. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo que nós vamos ter agora, Senhor, mais uma vez, de nos voltarmos para a Tua Palavra. E, ó Pai, ouvirmos a Tua voz, Senhor, e sermos nutridos e alimentados, Senhor, por aquilo que o Senhor diz que sempre é tão precioso para nós, Senhor. Ter este livro aberto diante dos nossos olhos e contar, Senhor, com o Teu Santo Espírito que nos ilumina, abre os nossos olhos para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor nos diz. Ó Pai, nós queremos te agradecer por isso, Senhor, por este milagre, Senhor, que é compreender a Tua palavra, Senhor. Compreender aquilo que o Senhor diz e o sentido disso, Senhor, e como isso se torna tão significativo para as nossas vidas. Então nos colocamos assim, na Tua presença mais uma vez, pedindo que o Senhor, mais uma vez, Senhor, fale conosco através da Tua santa palavra. E nós fazemos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor, quando criou todas as coisas, Ele fez tudo em 6 dias. 6 dias de 24 horas. Com o seu poder, o poder da sua palavra, Ele criou tudo isso que nós vemos aqui. Tudo que está à nossa volta. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados pelo Senhor no 6º dia da criação e criou tudo de forma perfeita. O livro de Gênesis, nos seus primeiros capítulos, ele vai nos dizer que não havia falta nenhuma para eles de alimento, porque o Senhor plantou naquele jardim árvores boas e agradáveis para dar entendimento. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 2, versículo 9, o Senhor plantou um jardim maravilhoso e colocou nele o homem, um jardim regado, onde não precisava que o homem lavrasse o solo, ele precisava apenas cultivar aquilo e guardar aquilo, mas ele não tinha o peso do trabalho, e tudo era perfeito para ele, e ele podia desfrutar de um relacionamento com Deus que vinha falar com ele às tardes pela viração do dia, tudo era perfeito. Mas nós sabemos, no capítulo 3 de Gênesis, que este homem desobedeceu o Senhor. E quando ele come aquele fruto, seus olhos são abertos e tudo muda. Tudo muda. Ele sofre a transformação negativa causada pelo pecado. E ele então agora foge de Deus. Deus não é mais prazeroso para ele. A voz de Deus não é mais agradável a ele. E ele foge do Senhor, e o Senhor, com a sua graça, vai atrás dele. E o chama, e conta para ele tudo o que aconteceu por conta daquilo que ele fez. Ele tentou se cobrir com folhas de figueira. Ele tentou resolver o seu próprio pecado com a sua própria força, que é o que nós sempre tentamos fazer até o dia que nós encontramos Cristo como nosso Salvador. Ele tentou resolver fazendo folhas de figueira, fazendo roupas com folhas de figueira para si. E o Senhor tratou com ele. E vai nos dizer o capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 20, que o Senhor matou um animal e com a pele do animal cobriu o pecado dele. E nós não imaginamos o que isso significou para Adão. O animal que ele tinha dado nome, por quem ele tinha agora um relacionamento de afeto com aquele animal inocente foi morto para que o seu pecado fosse coberto. Então, quando Deus fez aquelas vestimentas para Adão, ele estava dando uma lição para Adão. Você está vendo o que você fez? Para cobrir o que você fez agora não é você mais. Para resolver o que você fez agora, um inocente tem que morrer no seu lugar, para que o seu pecado seja coberto. Aquilo, o Senhor estava dando a primeira lição para Adão, de que a solução do pecado envolve a morte de um inocente. Um inocente que morra no lugar do culpado. O primeiro sacrifício
foi ali em Gênesis capítulo 3. E assim o Senhor foi exigindo que animais fossem mortos, animais inocentes no lugar do culpado. No capítulo 4, Abel oferece um animal inocente no lugar dele, e o Senhor recebe este animal, recebe esse sacrifício de Abel. E assim o Senhor vai desenvolvendo e apontando sempre para Cristo Jesus, sempre mostrando isso. No capítulo 12 de Gênesis, o Senhor chama Abraão. E o Senhor diz para Abraão que vai fazer dele uma grande nação. E que esta nação ia crescer sobremodo. E esta nação seria escrava numa terra longe, numa terra longínqua. Um povo escravizaria esta nação que seria descendência de Abraão. Mas o Senhor diz para Abraão: eu vou julgar a nação que vai escravizar a sua descendência. E nós sabemos como isso acontece, né? Abraão, ele se torna o pai de Isaac, Isaac se torna o pai de Jacó, Jacó tem 12 filhos, dentre os seus 12 filhos, ele tem um filho chamado José. A família de Jacó era uma maravilha, pessoal. Eles não tinham problema de relacionamento, eles não tinham problema de fofoca, não tinha filho que entregava seus irmãos por pai. Eles viviam harmoniosamente. Aqueles 12 filhos eram os filhos que eu gostaria de ter. Teria até 12. Era uma harmonia total aquela família. Tinha um filho que sonhava, tinha visões de Deus nos seus sonhos. E os irmãos dele amavam ouvir quando ele falava das suas visões, dos seus sonhos. Não era isso? Não era nada disso, né? Os irmãos tinham inveja uns dos outros, aprontavam longe do pai, e José contava para o pai o que os seus irmãos falavam. E então os seus irmãos tinham ódio dele e um dia tiveram a oportunidade de lançá-lo numa cisterna. Lançaram ele numa cisterna. Queriam matar ele. E aí passa uma tribo de viajantes, os ismaelitas, e eles vendem o seu irmão como escravo para os ismaelitas, matam um animal, sujam a roupa do seu irmão de sangue e mostra para o pai pensar que seu irmão tinha sido morto por um animal selvagem. E José está vivo lá como escravo nas mãos dos ismaelitas. Os ismaelitas o levam até o Egito. No Egito o vendem como escravo para Potifar. E na casa de Potifar Deus abençoa José. Tudo que José punha a mão o Senhor fazia prosperar. E aí lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar se encanta com José. E ela começa a assediar José. Mas José era um homem fiel a Deus. Ele fugia dela. Ele fugia. Até o ponto em que, quando ela viu que não teria sucesso no seu assédio, ela resolve acusá-lo de ele tê-la assediado. E aí José, que estava tão bem na casa de Potifar, agora vai preso. Vai para a masmorra. É preso no Egito. E Deus nem conta para mim o fim que levou essa mulher. Eu queria ver o castigo que ela recebeu. A Bíblia para. Não fala nada dela. Simplesmente continua contando a história de José. E José está lá na masmorra. E lá na masmorra, José, então, continua tendo as suas visões, os seus sonhos, e através de um desses sonhos, ele revela o sonho do copeiro de Faraó. E ele diz: você vai ser solto, você vai ser restituído ao palácio de Faraó. E quando você chegar lá, lembra-se de mim, fala de mim para Faraó. A Bíblia fala que o camarada esqueceu. José ficou ainda mais 2 anos ainda, lá naquela masmorra. E 2 anos depois, Faraó teve um sonho. E aí ele se lembrou: olha, quando eu estava preso, tinha um homem dos judeus lá, e ele interpretava sonhos, chama ele, e ele interpreta os sonhos de Faraó. Você conhece a história: 7 anos de fome, 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. E então Faraó vê sabedoria em José, fala: você vai administrar isso para mim, e põe José como governador do Egito. E aí José, então, se torna bem-sucedido no Egito. Há fome na terra, e Jacó, seu pai, lembra-se: no Egito tem comida. E ele envia os seus filhos para lá para comprar comida. E quando eles vão comprar comida, eles se deparam com quem? Com o irmão que eles venderam como escravo. E esse irmão agora tem a possibilidade de se vingar, de devolver tudo o que eles fizeram. E ele disse: não vou fazer isso, porque não foram vocês que me mandaram para cá. Deus me mandou para cá, porque Deus quer preservar esse povo, porque ele prometeu a Abraão. E é por isso que eu estou aqui. E então, por conta disso, toda a família de Jacó vai para o Egito, 75 pessoas.
Mas algumas gerações depois, eles são mais de 2 milhões de pessoas. 400 anos depois, eles são mais de 2 milhões de pessoas. O faraó já é outro, e esse faraó agora não os quer bem. Esse faraó agora quer o seu mal. E ele começa a fazer a vida deles amarga porque ele tem medo de que eles se voltem contra ele. E ele começa a perseguir o povo de Israel no Egito, se cumprindo aquilo que Deus tinha dito para Abraão, que o seu povo seria escravo no meio de outro povo. Mas ele ia libertar. E aí nasce um bebê lá, cujos pais o admiram. Também a Bíblia não precisa dizer isso. Nunca vi um filho nascer cujos pais não admiram. Mas a Bíblia diz que seus pais o admiraram. E então preservaram o menino, não mataram como o faraó tinha dito que era para matar, e esse menino era Moisés. E esse menino então é colocado no rio, no cesto de junco, calafetado com betume, e é encontrado pela filha de faraó, é criado no palácio de faraó por sua própria mãe. Joquebede cria o seu próprio filho, ainda recebe salário para isso. E ela então ensina o seu filho, e esse seu filho vai se tornar então o libertador do povo de Israel. E então Moisés é usado pelo Senhor para tirar o povo do Egito, para cumprir a promessa que o Senhor tinha feito. E Deus usa Moisés para fazer 10 milagres no Egito. E nós, às vezes, chamamos de pragas. São sinais que o Senhor faz no Egito. E cada um dos sinais acontece com os egípcios e o povo de Israel está na terra de Gósen e lá não acontece nada. Acontece no Egito, mas não acontece lá. A água é transformada em sangue, tem a praga das rãs, dos piolhos, a praga dos gafanhotos, e tem aquela coisa saraivada de pedras, 3 dias de intensa escuridão no Egito, tudo, e até que chega a 9ª praga, o Senhor lança sobre o Egito, mas Israel está protegido. Quando chega na 10ª praga, o Senhor fala, agora Israel, você não é passivo, você não vai ser passivo, agora você tem que fazer alguma coisa. Porque eu vou lançar uma praga ou um sinal sobre o Egito que você vai ter que fazer alguma coisa, senão isso vai te pegar também. Que era a morte dos primogênitos. E então o Senhor fala para Israel, vocês vão matar um cordeiro sem defeito e vocês vão aspergir o sangue dele nas portas. Porque a casa em que eu vier não tiver o sangue na porta, ali eu entrarei e será morto o primogênito. Então os homens de Israel mataram o cordeiro, colocaram numa bacia o seu sangue e então pegaram lá e começaram a pintar a porta com o sangue. Eu fico imaginando as esposas lá em Israel. Você pinta esse negócio direito, hein? Porque vai que o anjo passa e não enxerga direito o que você fez. Pinta direito. Aí eles... Eu acho que teve gente que pintou a porta, pessoal. Pintou a casa, pintou o telhado. Vai que o anjo passa e não vê. E encheu de sangue. E o Senhor veio e feriu os primogênitos no Egito. Então o faraó deixou o povo de Israel sair e eles foram. E nisso o Senhor estava instituindo a Páscoa. Um animal inocente morrendo no lugar do culpado. E Deus instituiu o sacrifício. E então eles vão pelo deserto e eles têm que anualmente oferecer o sacrifício da Páscoa. O cordeiro inocente que morre no lugar do culpado. Deus estava ministrando ao seu povo, ministrando. E eles entram pelo deserto, caminham pelo deserto e entram na terra prometida. E quando eles entram na terra prometida, sob a liderança de Josué, eles continuam tendo que fazer o sacrifício de animais inocentes que devem morrer no lugar do culpado. E eles então se estabelecem na terra, até que chega um dia do último juiz, do período dos juízes, que era Samuel. E eles chegam para Samuel e pedem um rei. E eles querem então ter um rei como tem as outras nações. E então Samuel fala, vocês podem escolher. Eles escolhem Saul. E Saul se torna um rei mau, porque não foi escolhido por Deus. Então Deus levanta o seu próprio rei, que é Davi. Então Davi começa a dirigir o povo de Israel como rei. Nesse contexto em que Saul era rei de Israel, Deus tinha mandado que se construísse a Arca da Aliança. Desde os dias de Moisés, Deus mandou Moisés construir. A arca era uma caixa de madeira de acácia, que media aproximadamente 1,15 m de comprimento por cerca de 69, 70 centímetros de largura. E Deus mandou colocar dentro da arca um pote de maná, que era o pão que o Senhor sustentou o povo dele no deserto. Deus mandou colocar a sua lei, as tábuas da lei, e colocar a vara de Arão que havia florescido. E 3 coisas que lembravam o cuidado do Senhor. O maná é porque eu sustentei vocês. A lei é porque eu
comuniquei o meu caráter para vocês. E a vara é porque eu vou ouvir os sacrifícios de vocês por meio dos sacerdotes. A vara era de Arão, a tribo sacerdotal. Eu vou ouvir os sacrifícios de vocês, tudo isso na arca. E a arca vai andar com vocês, porque a arca vai ser a minha presença sobre vocês. 2 querubins foram construídos sobre a arca para mostrar a santidade do Senhor. E ela vai andar com vocês, porque vai ser a minha presença entre vocês. E assim foi, eles carregaram a arca. Quando Saul era rei, um dia os filisteus levaram a arca embora. E quando eles levaram a arca embora, o sacerdote Eli morre ao ver a arca sendo levada. A nora dele, que estava grávida, deu à luz quando soube que a arca foi levada e o seu marido havia sido morto. E ela deu à luz, a tristeza dela, por incrível que pareça, não era necessariamente porque o profeta Eli tinha morrido e o seu marido também tinha morrido. Ela disse, levaram a arca, a glória do Senhor se foi, Icabode. E ela deu à luz. E aí diz que também foi porque Eli tinha morrido e o seu marido tinha morrido. Mas ela deu à luz e houve tristeza, a arca foi levada. A arca ficou uns 20 anos fora. 20 anos. Até que chegam os dias do rei Davi. E o rei Davi, então, assume o trono. E ele, então, tem paz dos seus inimigos. É um tempo de tranquilidade para Israel. Davi constrói a sua casa, um palácio para ele. E ele, então, se dá conta de que a arca do Senhor está largada. A arca do Senhor não tinha um lugar. A arca do Senhor não tinha um lugar para sua habitação. E ele morava numa casa boa, uma casa confortável, uma casa grande, e a arca do Senhor não tinha um lugar. E ele resolve então construir uma casa para o Senhor, para colocar a arca do Senhor. Mas a arca estava lá, os filisteus levaram a arca, e onde a arca ia, era praga para os filisteus. Eles colocaram a arca na casa do Deus deles, o Deus Dagon. No dia seguinte eles levantaram, Dagon tinha caído, se dobrou diante de Deus. E aí eles levantaram o Dagon de novo, no dia seguinte eles voltaram, agora ele caiu, quebrou os pés e o pescoço. Então esse Deus é muito poderoso. Tira ele daqui, manda ele embora daqui, porque nem o Deus Dagon pode com ele. E aí mandaram, como é que eles vão fazer? Vamos mandar de cidade em cidade. A cidade que ia, os homens tinham tumores ou morriam. Desde o pequeno até o mais velho. O que a gente faz com esse negócio? Oferece um sacrifício para ele, para ver se acalma ele. Eu sei que a arca foi ficando 20 anos, pessoal, a arca foi rodando. Não tinha lugar para ficar. Porque o povo estava esquecendo de Deus, estava se voltando para Baal, para os Astarotes, para os Baalins. E a arca não tinha lugar. Mas Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, disse, eu vou construir um lugar para a arca do Senhor. E ele disse que ia fazer. Falou para o Senhor que ia fazer. E foi falar com o profeta Natan falou para ele, faz segundo o teu coração. Só que Natan falou sem pensar. Aí quando chegou a noite, o Senhor chamou Natan e falou, Natan, vem cá. Como é que você falou para ele fazer? Ele não vai fazer. Volta lá e desdiga o que você disse. Ele não vai fazer. E aí Natan voltou para Davi, Davi, Deus falou que você não vai fazer. Porque você é um homem de sangue, você derramou muito sangue, e então quem vai fazer é o seu filho. Não é você. Mas o Senhor vai edificar uma casa para você. Olha como Deus é gracioso. Ele queria edificar uma casa para Deus e Deus, você não vai fazer, porque você é um homem de sangue, mas eu vou edificar uma casa para você. Não faltará descendente seu no trono de Israel. Não vai faltar descendente seu como rei de Israel. Deus prometeu para Davi isso. É nesse contexto aqui, meus irmãos, que é escrito o Salmo 132. E eu vou ler para você o Salmo 132, só que nós vamos sair do Salmo 32 e vamos para aquilo para o que o Salmo 132 aponta, ok? Mas nós vamos ler aqui. Então ele diz, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata. Veja, ouvimos dizer, ela está lá. Eles nem sabiam direito onde estava a arca. Morada para o poderoso de Jacó, ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, e adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso,
tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis por amor de Davi, teu servo. Não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Este é o Salmo 132. É o maior salmo dos salmos de romagem. E é um salmo que eles cantavam quando eles já estavam chegando no templo, eles já estavam vendo o templo, a casa que o Senhor escolheu para a sua habitação. Então eles cantavam isso aqui, eles adoravam o Senhor com isso aqui, eles lembravam da promessa que o Senhor tinha feito para Davi, eles adoravam o Senhor aqui. A arca da aliança estava no lugar que Salomão havia construído para que Deus habitasse, seria o lugar da sua habitação. Agora, neste salmo aqui, os 3 aspectos aqui apontam para Jesus. Lembra que a gente veio vindo lá de Gênesis, tudo apontando para o Senhor Jesus, tudo apontando para o nosso Salvador? É por isso que quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o Antigo Testamento eram sombras das coisas que haveriam de vir. Tudo apontava para Jesus. E 3 aspectos aqui deste salmo apontam para Jesus. Primeiro, ele faz referência à Arca da Aliança. A Arca da Aliança significa a presença de Deus conosco. Quando nosso Senhor Jesus nasceu, o anjo veio falar com José que Maria estava grávida e o que havia sido gerado nela era fruto do Espírito Santo e que esse filho seria chamado de Jesus, o Salvador. E aí Mateus acrescenta neste relato, Mateus diz: isto foi escrito para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho e ele será chamado de Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus conosco. A arca era a presença de Deus entre o povo. Jesus é Deus conosco. Ele é a nossa arca. Ele é a aliança de Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23 faz isso. O Senhor Jesus morreu na cruz. E com a sua morte, ele deu fruto. Ele diz que era o grão de trigo que caindo em terra tem que morrer, porque se não morrer não produz fruto, mas se morrer produz muito fruto. Qual é o fruto que a morte de Jesus produziu? A sua própria igreja. Esse salmo faz referência ao templo que Salomão construiu para que a arca do Senhor ali estivesse e fosse a habitação de Deus. E o templo era uma referência para o povo se dirigiria para o templo e ali adoraria o Senhor. O nosso Senhor Jesus, quando ele morreu, ele foi considerado a pedra que os construtores rejeitaram, a principal pedra angular, a principal pedra desse templo que agora o próprio Deus estaria edificando por suas próprias mãos, porque ele diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele mesmo edifica um templo para ele morar. E qual é o templo que Deus mora hoje? A igreja. Deus mora em você. Porque Jesus disse em João capítulo 14, versículo 23, que se alguém o ama e obedece à palavra do seu Pai, ele disse: eu e o meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. E 1 Pedro capítulo 3, versículo 5, vai dizer que nós somos pedras vivas, edificados como templo espiritual do Senhor. Então nós somos o templo do Senhor. A igreja é o templo do Senhor. E este salmo faz referência a Davi como rei, e que se a sua descendência fosse fiel ao Senhor, não faltaria descendente de Davi no trono. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele é o mais ilustre dos descendentes de Davi. O perfeito, o verdadeiro rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Este salmo aponta para o Senhor Jesus Cristo. E é ele que nós aguardamos, o dia em que ele haverá de vir, e ele vai sentar-se no seu trono, vai reinar neste mundo aqui, e nós saberemos o que é ter um reino de justiça. Irmãos, eu
amo esse dia. Eu aguardo esse dia. Eu olho para esses governos do mundo, eu falo, Senhor, como eu quero teu filho reinando sobre mim. Como eu anseio o dia que ele virá e ele se assentará no trono aqui e vai mostrar para nós o que é um reino de justiça. Eu aguardo esse dia. Eu anseio por esse dia. O apóstolo Paulo diz que há uma coroa reservada para todos quantos amam esse dia. E eu amo esse dia. O dia que o meu Senhor vai vir para reinar sobre mim e eu saberei o que é ter um reino de justiça nesse mundo aqui. Este salmo aponta para Jesus como rei. E eu quero falar então sobre Jesus. Vou terminar falando sobre Jesus, sobre o nosso Senhor. Então eu peço a você que vá lá para Hebreus, capítulo 4, e nós vamos ler os versículos de 14 a 16. Hebreus, capítulo 4, capítulo 14 até o versículo 16. Hebreus, capítulo 4, de 14 a 16. A palavra do Senhor nos diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A carta aos Hebreus, ela é uma carta escrita, irmãos, para um grupo de crentes que estava passando por muitas dificuldades, perseguições, estavam tendo dificuldades de encontrar emprego por serem cristãos, estavam encontrando dificuldades de comprar e vender propriedades porque eles eram cristãos. E esta é uma carta escrita para encorajá-los, para fortalecê-los, para exortá-los, inclusive admoestá-los. O propósito da carta nós encontramos no capítulo 13, versículo 22, quando o autor diz, ele pede aos seus leitores, ele pede àquele grupo de irmãos que suportassem aquela carta. Ele a chama inclusive de uma pregação. Ele diz assim, rogo-vos, pois, que suporteis esta presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Ele fez um resumo, mas era uma exortação, um encorajamento para eles, um fortalecimento para eles. Ele pede, suportem isso, porque tudo isso que eu escrevi é para encorajar vocês, é para fortalecer vocês. Então é uma carta de encorajamento, uma carta inclusive para corrigir pensamentos errados que eles tinham e que estava levando-os a tomarem decisões erradas. E neste encorajamento, então, ele os admoesta, ele os leva a pensar sobre Jesus, ele exalta Jesus. A carta aos Hebreus é uma carta de exaltação de Jesus e de sua obra. Então ele escreveu a esses cristãos pedindo que eles considerassem o que eles estavam pensando a respeito de Jesus, para permanecerem firmes nele, permanecerem firmes no Senhor. E essa é a razão pela qual ele então exalta Jesus. Ele começa dizendo que Jesus, ele é superior a tudo. Jesus é superior aos anjos, Jesus ele é superior a Moisés, Jesus é superior aos sacerdotes. Então ele diz que o cristianismo é superior ao judaísmo, é superior a tudo. Jesus, o que ele vai dizer nessa carta, é a maior dádiva que nós podemos ter recebido de Deus. Em Tiago capítulo 1, versículo 17, está escrito, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra de variação ou mudança. Toda boa dádiva vem do alto, a maior delas veio do alto. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa carta exalta o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi dado a nós. É o que essa carta afirma. E nada pode ser maior do que Jesus. Ao exortar essa comunidade de crentes aqui, o autor então fala dessa superioridade de Jesus. Ele fala que nós nos apropriamos dele. Ele é nosso. Veja, com eles assim, tendo pois. O verbo ter aqui, ele significa agarrar com a mão, se apossar, possuir. Eu me lembro assim, quando criança, família grande, né? Eu sou irmão de 12. Agora são 11 porque um dos meus irmãos mais velhos já faleceu.
Então aquela família assim, então você imagina, não tinha muito conforto, não tinha muito presente, mas às vezes a mãe fazia aquele bolinho de aniversário, que colocava aquelas bolinhas pratas, que eram duras pra gente, parecia de aço, né? Eu lembro daqueles bolos cobertos com glacê. E aí eu lembro que no aniversário na minha casa, uma tia minha chegou e me deu dinheiro de presente. Mas eu agarrei dinheiro assim, fiquei a festa inteira com o dinheiro na minha mão. Quando terminou a festa, ele estava úmido. Mas eu fiquei segurando assim. Aí meus irmãos falavam, deixa eu ver o que você ganhou. Eu fazia assim. Aí já fechava a mão. A ideia aqui de ter Jesus é você agarrar Jesus. Está na sua mão, é precioso para você, foi dado a você. É o Senhor Jesus, é isso que ele está dizendo aqui. Então, é a ideia de possuí-lo, mas ao mesmo tempo de estar ligado a ele por meio de uma aliança que ele fez conosco. Então nós temos Jesus unidos a nós por meio da aliança do seu sangue. E através dessa aliança, então, nós nos relacionamos com ele numa intimidade com o nosso Salvador. É por isso que em João capítulo 6, Jesus disse assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo assim, se você não me possuir de uma forma tão íntima, como você possui a comida que você come, você não tem vida eterna. E aí eles estranharam, peraí, mas comer a carne dele, beber o sangue dele. Mas é isso mesmo que Jesus estava falando, porque você já percebeu, já viu aquela frase que está na moda aí, né? Você é o que você come. Tá vendo? Mais um versículo que não tem na Bíblia que você sabe de cor. Você é o que você come. Mas Jesus estava, de certa forma, dizendo isso. Quando ele disse, você não comer o meu sangue, não comer a minha carne, não beber o meu sangue, você não tem vida. O que acontece com o alimento no nosso corpo? Quando nós o comemos, ele é digerido pelo nosso organismo e ele passa para a nossa corrente sanguínea, ele se torna as nossas células. É uma ligação tão íntima que você não consegue mais desfazer. Quem consegue tirar o alimento que já foi digerido no seu organismo? Ele se tornou você, ele está agora nas suas células, correndo na sua corrente sanguínea, formando os seus órgãos. Ele é você, e é isso que ele estava dizendo. Que você se aposse de mim de tal forma que eu seja você. E não é isso mesmo? Cristo tem que ser formado em nós. Nós temos que ser como Cristo, ser tão parecidos com Cristo que é como se eu fosse Ele. E é isso que ele quis dizer quando comer da sua carne e beber do seu sangue. É uma apropriação, tratá-lo como um alimento. É a maneira profunda pela qual nós nos relacionamos com ele. Então nós temos a Jesus, ele é nosso. Ele pertence a nós, ele foi dado para nós. E ele vai dizer que nós temos a Jesus como o nosso grande sumo sacerdote. Então quando eles chegavam no templo, o que acontecia lá no templo? Eles precisavam de um sacerdote. E Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Nele nós temos tudo. Tudo. Nós temos vida e vida em abundância, como ele disse. Quando Jesus encontra-se com a mulher samaritana no poço de Jacó, e ele pede água para ela, e tem aquela conversa com ela, e ela fala assim, Senhor, mas o Senhor não tem com que tirar água? Como é que o Senhor vai me dar essa água que o Senhor está falando? Ele disse assim, quem beber dessa água que você está tirando aí, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, será no seu interior um rio a jorrar para a vida eterna. Veja o que nós temos em Cristo. Ele jorra, ele transcende a nós. Então, por isso que nós compartilhamos Cristo através do nosso testemunho. É tê-lo desta forma, como o nosso grande sumo sacerdote. Então, o que essa carta aos Hebreus afirma é que em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Cristo é suficiente para você, não importa a circunstância de vida que você esteja tendo neste momento, Ele é suficiente para você. E o que significa então tê-lo como o nosso suficiente Salvador? Significa ter um intercessor. Quando ele diz aqui que ele é o nosso grande sumo sacerdote, essa exaltação que ele fala de Jesus aqui, quando ele coloca Jesus nestes termos aqui, se referindo a ele, não só como um sacerdote comum, mas como o nosso grande sumo sacerdote, o que é que o sumo sacerdote fazia? Ele intercedia pelo povo, ele fazia expiação pelo povo, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos e fazia expiação pelo povo. Então o sumo sacerdote representava o povo perante Deus, ele fazia a confissão dos pecados do povo perante Deus.
Deus. Ao mesmo tempo em que ele falava ao povo, mas principalmente ele falava do povo para Deus. Ele apresentava o povo para Deus. Ele era o único autorizado a entrar naquele lugar do templo, chamado Santos dos Santos, apenas uma vez por ano. E quando ele entrava, os sacerdotes de Israel, eles ainda colocaram sinos nas vestimentas do sacerdote, amarraram uma corda na cintura dele, e ele entrava lá dentro. Se o sino estivesse fazendo barulho, é porque ele ainda estava vivo. Mas se ele tivesse entrado lá de uma forma indigna, ele seria morto lá dentro, então os sinos se silenciariam. Então eles puxavam o sacerdote para fora com uma corda. Era temeroso entrar lá, mas era o trabalho do sumo sacerdote. Entrar na presença de Deus é sempre muito perigoso. E ainda bem que nós entramos por meio do nosso grande sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, quando você pensa no Santo dos Santos, como é descrito lá, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, e depois isso é feito também no templo que Salomão constrói. Quando você olha para aquilo, lá dentro ficava a arca do propiciatório, onde era feito o sacrifício lá. Mas não tinha um lugar para sentar. Porque sentar-se lá era uma irreverência. Se o sacerdote sentasse lá dentro, ele morria. Ele tinha que entrar, fazer o serviço dele e sair. Ora, o que o nosso grande sumo sacerdote fez? Ele penetrou os céus e se assentou à destra de Deus. Sabe o que significa? Ele não entra uma vez por ano. Ele está lá o tempo todo. E o que ele faz lá? Intercede por nós. Ele intercede por você, intercede por mim. Interceder em favor de alguém é o que ele faz. Ele está lá falando a nosso respeito. Ele é o nosso grande sumo sacerdote que está lá o tempo todo ao lado do Pai, e nós estamos nele, nós estamos em Cristo. Então nós somos representados nele. É por isso que ele intercede por nós nos céus. O apóstolo Paulo falou que ele está sentado à destra de Deus e intercede por nós. João disse que nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. É por isso que o crente não vai perder sua salvação. Porque ela não é assegurada por ele. Ela é assegurada pelo seu grande sumo sacerdote, que é Cristo. O grande sumo sacerdote está lá o tempo todo intercedendo pelo crente. Jesus disse isso para Pedro. Ele disse: Pedro, Pedro, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como se peneira o trigo. Eu, porém, intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Qual é a garantia que Pedro tinha que a fé dele não ia desfalecer? Ele, Pedro? Ele, Pedro? Jesus disse: Pedro, essa noite 3 vezes você vai me negar. Eu nunca vou negar o Senhor, jamais. Algumas horas depois o galo cantou, ele lembrou-se que ele não foi capaz de cumprir, apenas algumas horas depois, o que Jesus disse que ele ia fazer. A fé de Pedro não era sustentada por ele, a fé de Pedro era sustentada por Cristo. É por isso que ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque ele intercede por nós, e nós não podemos tirar os olhos dele. Em segundo lugar, ter Cristo como nosso suficiente Salvador significa que nós temos um companheiro. Aqueles sacerdotes do Antigo Testamento não podiam se compadecer porque eles tinham pecado. Eles mesmos tinham seus pecados, eles eram falhos. E aqui o autor diz que Jesus pode se compadecer. Compadecer-se aqui é ter uma empatia, ter uma simpatia, é juntar-se ao que nós sentimos. É ter um companheiro tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo, que ele sente o que eu sinto. Isso é consolo para nós. Jesus, ele pode interceder por mim porque ele não somente vê o que eu vejo, ele sente o que eu estou sentindo. Se o meu coração está doendo, ele sabe que dor é essa. Se o nosso coração está triste, ele conhece essa tristeza. Se nós estamos frustrados, ele sabe que frustração é essa. Se as pessoas nos decepcionam, ele sabe o que é passar por isso. Se na cruz nós fomos unidos com ele, irmãos, na sua morte nós também estamos unidos com ele, no nosso sofrimento nós estamos unidos com ele, porque ele sabe o que nós sentimos. A sua intercessão é em favor de nós, inclusive no nosso sofrimento. É por isso que nós, quando vemos aqui que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer, obviamente ao contrário do que ele está dizendo, ele pode se compadecer de nós.
Isso significa que não há lugar em que você esteja que Cristo já não tenha passado por aí. Não há nada que você possa experimentar que seja novo para Ele. Ele já experimentou. E nós somos fracos e Ele se compadece das nossas fraquezas, é o que Ele diz aqui no versículo 15. Então, nosso Senhor Jesus, Ele esteve aqui nesse mundo, Ele se tornou como um de nós, Ele foi reconhecido na figura humana, Ele habitou entre nós. Então, Ele sabe que nós não temos poder sobre nós mesmos, nós somos fracos, nós não temos força. E Jesus sabe da nossa fraqueza para lutar contra o pecado, então Ele intercede por nós, Ele nos ajuda. Ele é tão sensível a nós, irmãos, tão sensível a nós. Eu gosto de dizer, Ele sabe o número de fios de cabelo que você tem na sua cabeça, você sabe. Já contou alguma vez? E Ele diz que Ele sabe. E Ele diz que você vale para Ele mais do que muitos pardais. E nenhum pardal cai sem que Ele o permita. Então Ele conhece você melhor do que você, Ele me conhece melhor do que eu. E Ele intercede por nós, Ele é tão sensível para nós. Tem um Salmo 56, versículo 8, vai dizer assim: Senhor, contastes os meus passos quando eu sofri perseguições. Recolheste no teu odre as minhas lágrimas. Todas não estão escritas no teu livro? O judeu, irmãos, ele tinha um hábito. Quando ele chorava, às vezes ele recolhia as lágrimas dele num odre, para servir de testemunho o quanto ele tinha sofrido. Olha o quanto eu sofri, as minhas lágrimas estão aqui, eu guardei as minhas lágrimas. E sabe o que ele diz? O Senhor guarda as minhas lágrimas. O Senhor recolhe no teu odre as minhas lágrimas. O Senhor é tão sensível a mim que eu nem preciso fazer isso, o Senhor faz por mim. O Senhor sabe o que eu estou sofrendo. Então, quando Ele intercede por nós, Ele o faz tendo conhecimento daquilo que está acontecendo conosco. É por isso que Ele disse para Pedro: Pedro, eu intercedi por você, para que a tua fé não desfalecesse. Porque eu sei que você vai passar, eu sei o que você vai enfrentar. Então, nosso Senhor Jesus, Ele está nos defendendo, nos protegendo o tempo todo. O tempo todo. Ele é a maior dádiva que Deus nos deu. Isso é um consolo para nós. Consolo. Mas serve também como uma advertência. Porque em todas as coisas, nós temos que ser semelhantes a Ele. O contexto aqui desse capítulo fala do povo de Israel, quando o povo de Israel transgrediu a lei do Senhor no deserto. E quantas coisas aconteceram com Israel lá. E Deus provou Israel no deserto. Quando você lê Deuteronômio capítulo 8, Deus diz assim: eu te provei, Israel, para eu saber tudo o que havia no teu coração. Eu te trouxe a esse deserto. Eu te fiz ter fome. Veja, a fome não foi acidental. O Senhor está dizendo para Israel, lá em Deuteronômio capítulo 8, que Ele fez Israel ter fome. Para quê? Para que você aprendesse que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Eu te conduzi nesse deserto para eu saber tudo o que havia no teu coração. Israel foi provado no deserto. Agora, perguntinha fácil aqui. Essa aqui, se cair na prova, essa aqui é ponto certo. Como dizia um professor meu, essa aqui vai de lambuja. Israel foi provado no deserto. A pergunta é, foi aprovado? Sim ou não? Não. Transgredir o Senhor, a lei do Senhor o tempo todo. Murmuraram contra o Senhor. Não tem água, não tem carne. Lá no Egito a gente tinha peixe, a gente tinha cebola, a gente tinha alhos silvestres. Vamos voltar para o Egito, trouxe-nos aqui para morrer nesse deserto. Nós queremos carne, aqui não tem carne. Sabe o que eles falaram? A gente só tem esse maná. E tem um versículo que diz que eles chamaram aquele maná de um maná vil. Este pão vil. O Senhor só nos dá esse pão, nós estamos enjoados desse pão aqui. Toda manhã é esse pão, esse pão, esse pão. Ele foi aprovado no deserto de Israel? Não. Mas o que ele diz? Nós temos aqui um Salvador que também foi levado para o deserto para ser tentado. E lá no deserto, ele teve fome. E quando ele teve fome, Satanás chegou para ele e disse: não és filho de Deus? Manda que estas pedras se transformem em pães. Qual o versículo que Jesus citou para Satanás? Amém.
O mesmo versículo que Deus disse para Israel lá, eu te provei para você aprender que não só de pão viverá o homem, mas você não aprende. Mas ele aprendeu. Ele disse para Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Então o fato dele ter sido provado em todas as coisas é também uma advertência para nós. Ele foi provado, e graças a Deus por isso, porque nós, muitas vezes não somos provados, nós somos fracos. Então esse é um exemplo de advertência para nós. Lá no deserto, ele foi aprovado por Deus para poder ser o nosso sumo sacerdote que vai interceder por nós. E em terceiro lugar, tê-lo como nosso suficiente Salvador significa que temos o socorro para a ocasião oportuna. Como diz o Salmo 46, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas da angústia. E é o que ele diz aqui. Veja o que ele diz no versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. O texto nos diz que o fato do Senhor Jesus ser o nosso grande sumo sacerdote e aquele que pode se compadecer de nós, deve nos levar ao trono de Deus, à graça do Senhor. A ideia do versículo é que isto nos leve ao trono de Deus, que isso nos conduza ao trono da graça. Aqui não é um imperativo, mas tem força de mandamento aqui. Tem força, vá ao trono da graça. Então quando nós vamos ao Senhor clamando por ajuda, não vamos porque merecemos, não vamos porque nos tornamos dignos de receber essa ajuda, vamos porque Jesus fez isso por nós, porque Jesus é o nosso Salvador. Ele pagou pelos nossos pecados, é o nosso grande sumo sacerdote, ele intercede por nós, ele foi tentado em todas as coisas, mas permaneceu sem pecado. Então o texto diz que por causa dele eu posso ir ao trono da graça. É graça, não é mérito, não é merecimento. Meus irmãos, e hoje ele está dizendo que nós vamos para encontrar graça em ocasião oportuna. Esse é o tempo. Esse é o tempo que nós enfrentamos angústias e lutas e recorremos a Ele e Ele nos socorre. Como eu falei no primeiro dia, se nós estamos aqui, é porque as aflições não puderam nos destruir. Mas nós estamos aqui, estamos alegres aqui. O Marcão fazendo as suas coisas aqui, eu falei para ele, meu irmão, quero te agradecer. Você é o tempero aqui. Você é o tempero gostoso aqui. Quero te agradecer pelo que você faz aqui. Que bênção para nós, na verdade? Nós estamos aqui. E por quê? Porque as aflições, elas acontecem. Mas elas não podem nos destruir. Porque nós achamos graça em ocasião oportuna. Esse é o tempo de encontrar isso. Sabe por quê? Porque haverá um dia em que não vai ser mais possível isso. Os salvos estarão no lugar onde não haverá mais aflições. Então eles não precisarão mais de socorro. Mas os ímpios não terão mais oportunidade. Não será mais um tempo oportuno para eles. Não haverá mais possibilidade de encontrar graça. Esse é o tempo da misericórdia do Senhor. É o tempo em que Deus ainda é misericordioso e oferece essa graça. A graça que nos livra das nossas mazelas, das nossas lutas e nossas dificuldades. A graça nos dá a força para lidarmos com a nossa santificação, os nossos pecados, enquanto nós caminhamos nesse mundo aqui. E Ele nos dá essa graça porque nós somos fracos. Lembra o que ele diz para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta. Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos pessoas dizendo assim, Senhor, eu não vou aguentar. Não vai dar. Até hoje eu aguentei, mas essa aqui, eu estou achando que está demais. Não vai dar para aguentar. Aí depois passam-se os anos, aquilo fica no passado. E aquilo se torna uma lembrança na vida daquela pessoa. E ela diz, mas não é que eu aguentei? Passou. Agora eu olho para trás, ficou no passado. Por quê que você olha e aquilo ficou no passado? Sabe por quê? Porque você encontrou graça para a ocasião oportuna. Porque o Senhor cuidou, o Senhor abençoou, o Senhor te sustentou. Então ele diz aqui, assim nós recebemos a graça do Senhor para a ocasião oportuna. A expressão oportuna fala graça para o momento certo. Quantas vezes eu vejo o crente falando assim, pastor, eu não vi a solução.
Não tinha jeito. E eu não sei de onde veio, mas apareceu a solução. O Senhor resolveu. E eu não precisei fazer esforço nenhum. Quando eu vi, estava resolvido. É isso que significa a expressão graça para a ocasião oportuna. É quando o Senhor chega no momento certo. Mas sabe o que isso aqui significa, irmãos? Puxa vida, meu tempo está acabando ali. Quem me dá 5 minutos? 5? Mantenha sua mão levantada, por favor. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35 minutos está bom. Não, eu vou terminar. Eu vou terminar. Mas, irmãos, sabe o que significa isso? Graça para a ocasião oportuna? Na vida do crente não tem urgência. Não tem nada urgente. Se eu sou cuidado por um Deus soberano que está sentado no seu alto e sublime trono, você acha que ele perdeu o controle de alguma coisa? Então não pode ter urgência para mim. E quer ver um exemplo disso na Bíblia? Quando Lázaro estava doente, quase à morte, as irmãs dele falaram, é urgente. Manda buscar Jesus. E ele tem que chegar aqui logo, antes que Lázaro morra. E aí mandaram chamar Jesus. E aí o mensageiro chegou e falou, olha, está doente aquele a quem tu amas. Você acha que precisava lembrar de Jesus que ele amava Lázaro? Mas aí o camarada lembrou. Está doente aquele a quem tu amas. E é para o senhor ir lá. E aí ele ouve e falou, tá bom. E fica mais 2 dias no lugar onde ele estava. Ele não foi. Porque não era urgente para ele. Ele é Deus. Como é que pode ter alguma coisa urgente para Deus? Ih, perdi o controle agora, me ajuda aqui. Você acha que Deus... Mas não foi e continuou lá. 2 dias depois eu falei para vocês, vamos voltar lá, porque agora Lázaro morreu, a gente precisa ressuscitá-lo. Ele falou, Lázaro dorme. Eu falei, mas senhor, se ele está dormindo, ele está bem. Ele falou, não, ele morreu, mas eu vou lá para ressuscitá-lo. E aí quando ele vai chegando, Marta vem primeiro. Marta vem com o relógio de pulso. Ah, não tinha relógio de pulso, né? Mas se tivesse, ela ia fazer assim, senhor, agora? Agora que o senhor vem, agora não dá mais. Se creres, verás a glória de Deus. Eu sei, senhor, eu sei que meu irmão ressuscitará no último dia. Não estou falando do último dia. Estou falando de hoje. E aí depois vem Maria. Maria, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora já morreu, o que o senhor pode fazer? Aí ele falou, onde o sepulcro... Aliás, tem uns detalhes lá, né, irmãos? Puxa vida, não dá tempo de abordar os detalhes, né? Mas Jesus chora. Sabe por que ele chora? Ele não chora. Tem gente que olhou e falou, olha, veja o quanto ele amava Lázaro, ele está chorando. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, sabe por que ele estava chorando porque Lázaro morreu? Ele estava chorando por ver o mal que o pecado causa. É a tristeza dele de ver o pecado. Olha o que o pecado causa. Era um funeral. As pessoas estavam lá, em luto, e ele chorou por causa disso. E aí ele pergunta, onde o sepultaram? Senhor, já cheira mal. Qual o problema para mim? Qual o problema para mim? Tiraram a pedra e ele falou, Lázaro, aqui. E o que estava morto reviveu. Você acha que tem urgência para alguém cujo Deus está no trono da sua graça? Você acha que tem uma coisa urgente na sua vida? Tem que acontecer hoje, Senhor. Se não acontecer hoje, não tem, irmãos. Não tem. Por isso que Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 5, vai dizer, não andeis ansiosos de alguma coisa. Por quê? Perto está o Senhor. Se o meu Senhor está perto, como é que pode ter alguma coisa urgente para mim? Ele não perde o controle da situação, eu perco. Mas ele não perde, porque ele está no trono da sua graça. O que temos com Jesus? O que nós recebemos com ele? Nós recebemos o nosso grande sumo sacerdote, que pode se compadecer de nós. Então temos o intercessor, temos um companheiro para o nosso sofrimento e temos socorro para a hora oportuna. Amém? Você acredita nisso? Que o Senhor console o nosso coração. É isso que está no contexto lá do Salmo 132, sempre apontando para o nosso Salvador. Vamos orar? Eu quero orar agradecendo por esse tempo aqui, agradecendo por tudo que o Senhor proporcionou para nós aqui, orar mais uma vez pelos irmãos que serviram, vocês viram aqui a grande equipe aqui, a grande equipe encabeçada pelo Márcio e pela Michele. Eu quero agradecer por tudo isso e agradecer a oportunidade que Deus me deu de compartilhar a palavra com você nesses dias aqui. Foi uma alegria para mim, foi uma honra, um prazer para mim conhecer vocês e que Deus nos ajude a viver sempre para a glória dele. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Estamos chegando ao final, Senhor, desta conferência.
Ó Pai, tudo o que aconteceu aqui desde sexta-feira, Senhor, foi planejado pelo Senhor em última instância. O Senhor quis que nós estivéssemos aqui. O Senhor quis que nós participássemos do que participamos aqui, ouvíssemos o que ouvimos aqui. E nós te agradecemos por isso, ó Pai, porque foi o propósito do Senhor para as nossas vidas. Quero te agradecer, Senhor, por cada um dos teus filhos e filhas que aqui estiveram, Senhor, e puderam ter esse tempo, Senhor, um tempo de lazer, um tempo de conforto, de descanso, de boa comida, Senhor, de relacionamentos saudáveis e de ouvir a tua palavra, Senhor. E o Senhor cuide, Senhor, de cada um, Senhor, destes teus filhos e filhas, e da mesma forma como o Senhor os trouxe aqui, em paz, que o Senhor os leve de volta em paz, em segurança para os seus lares e seus afazeres, ó Pai. Cuide de cada um deles. Que o Senhor console os corações, ó Pai, entristecidos, os corações aflitos, ó Pai, que o Senhor cuide de cada um. Que o Senhor abençoe, Pai, os teus filhos e filhas. E nós te agradecemos, ó Pai, por todos aqueles que foram instrumentos nas tuas mãos, ó Pai, para que isso tudo aqui acontecesse, ó Pai. A organização, Senhor, de Márcio, Senhor, e Michele, toda a sua equipe, Senhor, a recepção, ó Pai, o louvor, ó Pai, a equipe técnica, Senhor, o trabalho do Wirley, Senhor, o trabalho, Senhor, da Priscila, Senhor, da livraria, Senhor, os irmãos que cuidaram, Senhor, as irmãs que cuidaram do marketing, Senhor, cuidaram da nossa introdução aqui, a nossa recepção aqui, nós nos alegramos por tudo isso, ó Pai, pedimos que o Senhor, que é justo, recompense a cada um este trabalho gracioso que foi prestado a nós nesses dias aqui. Te agradecemos por esse lugar, por esse hotel, Senhor, que tem sido um lugar que o Senhor tem usado para abençoar tantas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos por esse lugar, pelo que o Senhor faz aqui, Senhor, o uso que o Senhor faz como instrumento nas tuas mãos para abençoar os teus filhos, teu povo, ó Pai. Tantos eventos acontecem aqui e nós somos sempre tão abençoados por este lugar. Te agradecemos pela vida, Senhor, daqueles que cozinham, aqueles que administram, os garçons que nos servem. Nós te agradecemos, ó Pai. De fato, ó querido Deus, é graça do Senhor para nós não merecemos nada disso e reconhecemos isso, ó Pai, do Senhor. E te agradecemos, Senhor, por chegar a este final agora, Senhor, e te louvamos por tudo que o Senhor fez para nós nesses dias aqui. E, Pai, queremos te agradecer pela nossa maior dádiva, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E como Ele é suficiente para nós, como nosso intercessor, como nosso companheiro nos momentos da tribulação e como o nosso socorro. Nós te agradecemos por Ele, Senhor, a nossa maior dádiva, por tê-lo, Senhor, para nós. Nós te agradecemos e oramos assim, querido Deus, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu declaro encerrada a 7ª conferência singular. Deus abençoe a todos, tá bom?